Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Hoje nós vamos receber a doutora Amanda Rocha, ela que é médica veterinária, vai falar um pouquinho sobre os nossos amigos, de acordo com ela e com a minha irmã, amigos de verdade. Filhos. Esses são filhos e amigos de verdade, tá bom? Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Receber. Eu sempre falo aqui que a gente aqui é indolor, passa rápido, quando você menos percebe. Acabou. E não tem roteiro, tá? Você pode ficar à Ótimo. vontade que não tem roteiro. Eu só começo falando um pouquinho, antes da gente entrar nos temas, sobre a Amanda. Amanda, filha de quem? O que a Amanda gosta de fazer? Imagino que um dos hobbies da Amanda é cuidar dos pets, mas um pouquinho da Amanda pessoa. Amanda. Da Red Campos? Então, eu ia começar por aí. Na primeira coisa que eu falar aqui, já vão ver que eu não sou de Campos. Parei em Campos há muitos anos. Na verdade, eu sou carioca. Sou do O sotaque Rio. eu diz. Por isso que eu falo, todo mundo percebe logo. Eu sou do Rio, mas eu vim para Campos para estudar. Eu vim fazer faculdade aqui. Fiz o ENF, com 17 anos eu me mudei para Campos e aí virei campista. Não Já largou era. mais. Formei, fui emendando e, enfim, trabalho. Mas e a vida. família continua no Rio? Minha família toda do Rio. Meus pais hoje em dia têm uma casa aqui em Campos, ficam um pouco no vai e vem. Mas o restante da família, todo mundo do Rio. Aí de vez em quando vem alguém visitar e de vez em quando você vai visitar também. Sim. Eu acabo conseguindo ir um pouco mais. Até porque a maioria ficou, né? Todo mundo, né? Tios, tias, primos, primas. Todo mundo. Só eu que resolvi virar campista, literalmente assumir a cidade. Eu de fato, eu sou uma pessoa que eu viajo bastante, não só a trabalho, mas também a lazer, porque é uma das coisas que realmente eu gosto de fazer. Aprendi a gostar cada dia mais. Mas eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu amo Campos. Então, E não falo pela questão política, não. As pessoas que me conhecem muito antes da política sabem disso. Eu gosto de Campos. Eu só tenho vontade de ver Campos maior do que ela já é. No termo, não digo de tamanho, porque Campos é muito grande, territorialmente falando. Mas em termos de importância mesmo, em termos de qualidade de vida para as pessoas. Mas eu falo muito isso. Muita gente me pergunta, poxa, mas você saiu do Rio, até em termos profissionais, por que você não voltou para o Rio? Eu me adaptei muito bem em Campos. Desde muito pouco tempo, quando eu vim morar aqui por causa da faculdade, eu já falava, cara, eu não vou voltar para o Rio. E eu fiz uma vida profissional aqui, eu atendo outras regiões, não só Campos, que eu não consigo enxergar essa vida hoje no Rio. Se eu virar para você e falar assim, eu vou largar tudo e vou montar uma clínica, e vou trabalhar no Rio. Eu gosto muito do Rio, é óbvio, mas tem muita coisa lá hoje em dia que não proporcionaria a qualidade de vida que eu tenho, por exemplo, em Campos. Muita gente fala isso. Mas você se adaptou? Eu falei, muitíssimo bem. Que bom. Muitíssimo bem. Que bom, muito bom. Doutora, falar um pouquinho antes da gente entrar no assunto, hobby. O que a doutora gosta de fazer quando não está lá na clínica, que a gente vai falar daqui a pouco. Que a gente faz pra caramba. Mas sempre tem um momento que não tem, doutor. Sim. Então, cara, eu sou uma pessoa muito, muito light para isso. Eu gosto de coisas muito simples. Eu gosto muito de viajar, mas aqui em Campos, eu falo também isso bastante, poucas pessoas conhecem muitas coisas legais que tem aqui em Campos. Eu remo, eu faço stand-up, tem locais fantásticos aqui. E ultimamente tenho estado extremamente caseira, de gostar de curtir mesmo por causa da rotina de trabalho da gente, às vezes é muito intensa. Eu não trabalho só em clínica, durante muitos anos da minha vida eu sempre dei aula, e a rotina de sala de aula é muito pesada também. Esse ano eu não estou em sala de aula oficialmente, aí eu falei que eu acho que eu aproveito um pouco mais a minha vida caseira. Mas se eu for parar para falar em hobby aqui, eu gosto muito de remar. E oficialmente uma das minhas filhas rema comigo, porque o cachorro vai junto. Vai junto? Meu Deus. Eu falo que eu tenho uma bulldog supista. São quantos filhos? Oficialmente hoje são 3. 3 Temos filhas. 3 filhas pets, só para... caninos. Filhos caninos, são 3.
Uma só que consegue remar, que ela é menorzinha, vai melhor na prancha. E os outros dois são mais bagunceiros. Fala o São nome dois delas. vira-latões, dois SRDs, que é o Luan e a Sarninha. Não pergunto o motivo desse nome. Não vou perguntar. Vieram todos de rua, então você imagina o estado deles. E a pequenininha é a Marvel, que é uma bulldogzinha francesa que também foi adotada. E que ela Adulta já. é a que rema. Ela rema comigo. Rema com você. Lindamente. Ela e o colete pink dela. Doutora, primeiro, eu não poderia deixar de estar falando disso. As minhas irmãs, tanto a Nelly, que é a mais velha, quanto a Maria, que é a mais nova, são apaixonadas por pets. Todas duas apaixonadas. E eu passei a ter um olhar diferente por causa do meu sobrinho, que é o Johnny, que é um bubu da... como é que vocês falam? Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia. Que pra mim, Johnny não é um animal. Pra mim, Johnny é algo... É o sobrinho. Sobrenatural. Não, mas ele é diferente. Johnny é diferente. Acho que todo... A pessoa fala que não gosta de cão, olha o brilhinho no olho. Não, cara, Johnny, mas é Johnny é diferente. Johnny é diferente. Johnny não é um animal. Eu não consigo... Eu olho pra Johnny, eu vejo uma criança. Eu tô falando sério. Eu olho pra Johnny, eu não consigo olhar Johnny como animal. Vários animais a gente olha e fala, cara, é mais eu criança. sempre fui uma pessoa, pra quem conhece o Hélio, pessoa física mesmo no dia a dia, eu sou muito medroso pra cachorro porque eu fui mordido por um poodle quando eu era jovem. Então, eu sempre tive duas ponderações de cachorro muito firmes. Uma, eu sempre fui a favor de quem quer ter um animal que tenha tempo para o animal. Sim. Se você não tem tempo para o animal, é melhor não ter. Então, no meu caso, eu sempre defini por não ter... Pela falta de tempo. Primeiro, pela falta de tempo, e segundo, pelo trauma do passado. Eu tive um pastor alemão que eu era apaixonado e depois fui mordido. Então, eu sou aquela pessoa, quando chega na casa das pessoas e tem um outro cachorro, eu peço, por favor, prende ele só para eu passar, depois você solta. É um medo. E Johnny, como são as coisas, Johnny foi fazendo com que eu perdesse aos pouquinhos, ainda tenho algumas ressalvas, mas Johnny me fez... Eu agradeço muito a Johnny por isso. Ele me fez olhar diferente os animais. Mas sabia que a grande maioria das pessoas que tem algum trauma, esse trauma é perdido quando ele tem algum contato com um outro animal. Dificilmente você vai perder um trauma, um medo, se você não tiver um contato real. Estar próximo de você. E isso que você fala assim, do meu sobrinho, ele é diferente, ele é diferenciado. É porque o filho é diferente para cada um, né? O sobrinho é diferente para cada um. Cara, mas o tal do pet hoje em dia, o cão e o gato, ele é membro da família. Aquele cão que vivia lá no fundo do quintal e que você ia uma vez ao dia e botava um pote de ração, ainda existe? Infelizmente, sim. Existe. Mas a realidade que a gente vê, que a gente encontra hoje em dia, é do animal que ele faz parte da família. E uma outra coisa também, que acho que... Vamos entrar rápido nisso, senão... Porque tem tanta coisa bacana que eu queria perguntar. Mas hoje em dia também há uma... Como é que se... Há um investimento muito maior. Sim. Ou seja, hoje o custo com um pet, ele é muito maior do que antigamente, até porque os cuidados são diferentes, ou seja, não é mais aquele cachorro que ficava lá nos fundos, como você E mesmo. existem as raças. Antigamente a gente tinha o velho e bom vira-lata. Não, era o vira-lata, os mais conhecidos, vamos botar assim, eu tô falando há 25, 30 anos atrás. Poodle. Você tinha o poodle, o pastor poodle, alemão. O poodle. Não, o poodle, o pastor alemão. Que pastor alemão, sim. Tinha antigamente o husky siberiano. Gente, eu lembro, porque até hoje meus tios, tia Quietinha e tio Jorge, que moram em Guarulhos, tem lá os husky siberianos há mais de 30 anos. Uma raça que a gente não vê há muito tempo. Cocker Spaniel. Era uma raça super da moda. Aquele cachorro que tinha um orelhão peludo. Sim, lembro. Há muito tempo, gente. Existem algumas raças que as raças vêm na moda, né? O Spitz ou o Lulu da Pomerânia, hoje em dia, ele tá no auge da moda. Johnny tem 12 anos, tá? Essa coisa que você fala do investimento envolve muito também a necessidade de cada raça, né? No momento que a gente vai
se aperfeiçoando demais, fazendo aquelas raças muito puras, muito geneticamente modificadas. Eu falo que durante a faculdade eu aprendi uma coisa muito séria com um professor meu de reprodução e melhoramento genético. Quando você vai melhorando demais essas raças, você soma qualidade, mas você multiplica muito defeito. Eu sou exemplo clássico. Eu sou apaixonada por Bulldog francês. Já tive uma coleção de todas as cores. É uma raça com muito problema. O animal não respira bem. O animal vive com problemas dermatológicos. O animal tem problema de má formação de coluna. Ele, hoje em dia, eu vejo que é um dos maiores índices de pacientes oncológicos estão nos Bulldogs. São problemas que as raças trazem, entendeu? E aí o investimento vai ter que existir. Acabou que a senhora entrou num tema que é um tema muito vivenciado na minha vida pessoal, né? É um tema pesado. É um tema pesado, mas é um tema que é uma missão de vida. Então, é uma missão de vida para mim, para minha família, para algumas pessoas que estão nos ajudando. Inclusive, uma delas proporcionou até desse encontro. Mas também é uma da sua vida, né? Porque uma das especialidades da doutora é a questão oncológica. E é bem complexo, né? Porque você imagina, você tá lidando... Isso, a gente estava conversando em off aqui, vocês estão curtindo a gente. Hoje em dia, existem casos e mais casos de depressão das pessoas, pesadas mesmo. Porque é o que a doutora falou, virou um ente familiar. É um membro da família. E é um membro da família. Eu falo isso por mim, o que você falou, é uma coisa que envolve a minha vida pessoal e tal. A senhora falou, tem 3 filhas. Tenho 3 filhas. Eu sou formada aí fazendo uma conta rápida, 21, 22 anos. E eu trabalhei 12 anos da minha vida com clínica, com a parte de neonatologia. Eu falo para todo mundo, nossa, eu passava a minha vida fazendo bebezinho, gente. Era a coisa mais legal da vida. E eu falava muito isso. Eu falei, eu posso fazer qualquer especialidade. Onco eu não entro. Eu jamais vou fazer oncologia, eu não tenho estrutura psicológica para um paciente oncológico. Você se envolve com o proprietário. Até que uma filha minha se tornou uma paciente oncológica. Uma francesa minha. E aí, amigo? Virou a chave. E aí você não é veterinário dos teus cachorros, né? Meus cachorros... Você é mãe. Você não tem essa estrutura toda. E aí eu me perdi, assim, tem uma hora que eu olhei e falei, cara, foi um tumor muito agressivo, eu perdi a jornada muito rápido. E aí deu um clique, eu falei, vou fazer uma pós em onco, e olha como é que a gente é muito louco, né? Vou fazer uma pós em onco só para cuidar dos meus cachorros. Eu não vou trabalhar com isso. Não tem como. E aí eu fui para São Paulo, passei um tempo fazendo a pós, são 2 anos, né? E aí eu só faço onco há 10 anos. Há 10 anos eu atendo onco. Misturei durante um bom tempo, aí uns 5 anos, eu fazia clínica e fazia onco junto, e depois eu parei, e aí eu só faço onco. Roubo muito da parte de nutrição clínica, que eu gosto muito, dentro dos meus pacientes, mas oficialmente eu atendo todos os dias da minha vida onco. Mas tá aí, são 2 áreas que eu, levando pro lado não animal, mas que a doutora... não precisa da doutora também, não. A doutora vai levar pro lado animal, obviamente. Mas são áreas que se convergem o tempo todo, né? Essa área nutricional com essa área oncológica, cara, totalmente... a nutrição, ela vai convergindo com quase tudo que a gente precisa de bem-estar, de melhoria. Mas na parte oncológica, ela é extremamente importante. Porque tanto com o paciente humano, como com o paciente veterinário, o paciente oncológico, ele tem uma perda de peso absurda. Rápida. Uma desproporção, porque ele não perde só peso, ele perde massa magra, ele perde musculatura, ele fica muito caquético. Aí a estrutura óssea é muito rápida. Ele tem qualquer coisa se quebra. Sim, ele tem todos os efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos que envolvem problemas nutricionais, porque você perde apetite, você tem vômito, você tem uma série de alterações. E o aproveitamento do nosso alimento não é como num paciente normal, como numa pessoa ou num cão ou num gato normais. E aí são sim 2 coisas que convergem, que conversam muito, porque você precisa melhorar de alguma forma. Não adianta, o meu paciente está em químio,
E aí ele não quer comer. Eu vou virar para o proprietário e falar assim, não, mas ele tem que comer só ração. A gente tem que manejar de alguma forma. Elas se convergem tanto assim. A minha primeira especialização lá em 2003 foi em nutrição clínica de cães e gatos. Então eu sempre arrastei muito a nutrição dentro da minha rotina, mas quando eu fui oficialmente trabalhar na oncologia, eu vi necessidade de fazer nutrição humana. Eu sou aluna de nutrição. Eu faço faculdade de nutrição. Que legal. Até o fim desse ano só. E aí eu vou me tornar nutricionista humana, mas eu não vou deixar de ser veterinária, não, gente. Não sei como é que vai arrumar tempo isso tudo. Não, não vou arrumar tempo. A nutrição entrou nesse meio aí como um prazer enorme. Eu vi Eu tenho um prazer muito grande em estudar a nutrição e ela me ajuda muito na veterinária. É porque é aquilo Mas que não vai dar tempo de fazer falando, tudo não, converge, gente. mas converge, né? Sim, São coisas que se convergem muito, né? Muito. É, Você está o tempo inteiro mexendo com as duas um coisas. dos meus grandes defeitos, doutora. Pessoal. Muito. Eu tenho um paladar infantil. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu tento. E tenho hoje em casa um grande problema. Meu filho mais novo, nós já fomos a vários especialistas, estamos com uma outra expectativa agora para ver se a gente dá certo. O Lorenzo, ele não come carne, não come peixe, não come frango, não come ovo. Ele não come pizza, não come hambúrguer. O Lorenzo come arroz, feijão. Bem. Tipo, vai comer um arroz e feijão bem. Carboidrato. Arroz e feijão bem. Come macarrão e batata frita, que a gente já tirou a batata frita, já foi pro air fry para poder dar uma minimizada. Nesse momento eu tô vendo todos os meus colegas que são nutricionistas falando assim, a Amanda não vai falar nada, não, a Amanda vai ficar quieta. Mas ela não vai falar nada, o tópico é outro assunto. Depois a gente vai falar desse assunto, que mais uma pessoa para tentar me ajudar, porque eu já fiz de tudo. Todos os profissionais, mas eu ainda estou com fé. Mas voltando ao nosso assunto, senão a gente vai virtual assunto. Campos, no que diz respeito à oncologia, é muito atrasado na questão humana. Campos não tem oncologia infantil, é uma das minhas principais bandeiras, e eu brigo muito por isso. E aí não é o vereador brigando, aí é o vereador, é o cidadão, é o filho, é o pai. Eu acho um absurdo Campos não ter uma oncologia infantil. Os pacientes pediátricos só para vocês terem, só para vocês terem ideia, seja no particular ou no público, tá? Sim. Campos não tem um aparelho de PET scan, ou seja, Campos no sentido oncologia, na opinião do Hélio cidadão, do Hélio ser humano, está muito atrasado. Oncologia ligado aos animais, em que estágio Campos está? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa ponderar é, infelizmente, o SUS animal não é igual ao SUS humano, onde você tem as especialidades. A realidade da veterinária hoje em dia, graças a Deus, eu acho que aí de uns 10, 15 anos para cá, foi se especializar. Então, você na medicina veterinária hoje, você tem o oncologista, o oftalmo, o dermato, o endócrino, o neuro, o anestesista, o odonto. Você tem as especialidades. Óbvio, tem o clínico geral. Mas você tem as especialidades. Só que as especialidades, elas dificilmente são atendidas nas unidades que têm um atendimento, digamos, gratuito para a população. E aí, o que acontece? Você já seleciona o teu público. Isso é fato. Acaba acontecendo. E os profissionais que atendem oncologia, hoje aqui em Campos nós temos 4 profissionais que atendem oncologia, 4 colegas veterinários. Se tiver mais alguém aí, pode ser que eu ainda não esteja tão atualizada, mas até onde eu sei são 4. Clínica mesmo, assim, oficialmente, qual é o único local que só atende onco? Eu só atendo onco. Eu tenho uma clínica para onco, eu não atendo mais nada dentro Qual o nome dela. da clínica? Oncopet. Oncopet. Que atende só onco. Os outros colegas só atendem em clínicas normais, tem a parte da oncologia nas suas clínicas normais. Quando a gente fala do avanço da oncologia, os profissionais que a gente tem aqui são, sim, muito bons. Óbvio que a gente tem que buscar tudo fora,
A gente não tem as especializações aqui na cidade, então todo mundo sai para fazer as especializações fora e participar de cursos, congressos e afins. Mas a oncologia, hoje em dia, ela é dependente de alguns pilares, que envolve o prognóstico do paciente. Essa é a minha principal pergunta. É. Quando que eu tenho o diagnóstico que o meu cão ou o meu gato está com câncer? Nós dependemos de exames histopatológicos, que é a biópsia, Que é a normal do ser humano. que é igualzinho. Tudo é igual, tá? Absolutamente tudo. A oncologia humana, ela conversa com a veterinária. As medicações que nós usamos são as mesmas. Os quimioterápicos que eu compro são os quimioterápicos usados na medicina humana, tá? E aí a gente tem uma dependência de quê? Dos exames histopatológicos, das biópsias da vida e dos exames de imagem. Exame de imagem, a realidade que a gente precisa, que a gente usa na oncologia veterinária são ultrassonografia e raio-x de tórax, o básico, endoscopia, em várias situações que eu precise, tomografia e ressonância. O que a gente não tem na cidade hoje? Ressonância. O resto a gente tem. E de uma maneira, assim, excelente. Excelentes profissionais, centros de diagnóstico que fazem ultrassom, raio-x, tomografia, assim, com uma excelência comparável aos grandes centros que a gente tem E em aí, São Paulo quando e a Rio. doutora precisa de uma ressonância, aí tem que fazer Rio. fora. Tem que ir para o Rio. Aí tem que ir para o Rio fazer a ressonância para depois. Mas eu te falaria aí, os diagnósticos que a gente tem, eu fecharia quase 90% sem uma ressonância. Eu preciso de uma ressonância em alguns casos específicos, principalmente de tumores de sistema nervoso, de algumas áreas que a tomografia não vai me dar uma imagem bacana. E aí a gente tem que ir para a ressonância. E quando a gente fala de tratamento, os tratamentos óbvios, né? A gente tem o tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, e os tratamentos aí quimioterápicos e radioterapia a gente não tem aqui em Campos também. Químio você faz? Químio, sim. Químio é feito, a gente depende de rádio Rio também. Rio também. Rio também. Então, na verdade, é uma área que cresceu de 15 anos para cá, vamos botar assim? Não, cresceu aí de 10 anos. 10 anos para cá. 10 anos para cá. Porque quando eu tive esse problema com a minha cadelinha, não tinha oncologista aqui em Campos. Eu lembro de ter ido procurar uma das poucas especialistas que a gente tinha no Rio, que ainda é uma sumidade hoje na oncologia no país. Mas ela, hoje em dia, ela é bem pulverizada. Por exemplo, a gente está um pouco mais no interior. Então, eu ainda sou veterinário que atendo outras regiões, tipo Itaperuna, sou eu que atendo. Bom Jesus, sou eu que atendo. Eu ainda ia para Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Que é perto também. E aí, o que eu percebo? Por exemplo, Bom Jesus e Itaperuna. Eu tenho muito paciente que vem de Muriaé, pacientes que vêm de Juiz de Fora. Aqui em Campos eu atendo pacientes que vêm de Macaé, que vêm do Espírito Santo, que vêm da região dos Lagos. Não quer dizer que não tenham. A região dos Lagos tem um oncologista também. Mas o interior não é tão pulverizado como a gente vê no Rio de Janeiro. Óbvio. Isso em qualquer especialidade. Sim. Então, assim, ainda está em crescimento. Ainda tem bastante coisa para crescer, mas a gente já consegue fazer um trabalho muito bacana. Tenho duas dúvidas. Já até conversei com a minha irmã, vou deixar para ser a segunda pergunta. Como que diferencia na veterinária, na medicina veterinária, animais de pequeno porte e de grande porte? Por exemplo, existe uma determinada... Olha eu curioso. Por exemplo, chegou lá, tá terminando o curso, existe alguma especialização? Ah, não, eu vou ser veterinária de animais de grande porte. Sim. Eu vou ser veterinária de aves. Eu vou ser veterinária de pequenos, que no caso são os cães e os gatos. Cães e gatos. Explica um pouquinho, só para a pessoa que está em casa entender um pouquinho dessa... Eu não sei, por exemplo. O curso de medicina veterinária, ele é uma formação abrangente. Dentro da grade de um curso, são 10 períodos, 5 anos, né? Dentro da grade do curso de veterinária, você não consegue virar e falar assim, só vou fazer disciplinas relacionadas a animais silvestres, a aves, a produção animal, a reprodução, a grandes, a pequenos. Você tem disciplina de tudo. Você se forma generalista. E aí, assim, Amanda, me formei agora. Posso trabalhar com o que eu quiser? Ótimo. Você é veterinário.
Se eu quiser sair daqui hoje e falar assim, Vou atender um cavalo, vou atender um cavalo. atendo peixes nesse momento, eu posso, eu sou veterinária. Eu vou ter a competência para isso. Não. Mas parte do princípio que você pode. E aí, no momento que você termina a graduação, todas essas áreas que você falou Tem especialização. têm as especializações. Ah, entendi. E aí você tem, por exemplo, a especialização em clínica de cães e gatos. Mas você tem os braços. Você pode fazer só onco, só nutrição, só oftalmo, só dermato. Vamos dar um medicina exemplo. felina. Vamos dar um exemplo que é uma área também que mexe muito com a nossa economia do nosso país, que é a questão Produção animal. produção animal. Uma outra também, que é essa questão do gado, que aí está envolvido. Cavalo, hoje você vê, eu não conheço muito, mas eu vejo. Hoje o investimento Alto. é um negócio, o esperto. Um animal vale mais do que um apartamento em Dubai. Pra você ter ideia, ou seja, 200, 300 mil você paga numa amostrazinha de sêmen, de um cavalo, de um eu tô dando um garanhão. exemplo. Como também a questão, o Brasil é uma terra de muita produção de gado, ou seja, Sim. o brasileiro é carnívoro. Por natureza, Nós somos um dos maiores exportadores. Então existe também essa especialização em gado, existe essa especialização em cavalo. Sim, existem as especializações em grandes animais, cada um na sua área. Na área clínica, você pode fazer clínica de equino, você pode fazer cirurgia de equino, você pode se especializar em manejo de cavalo atleta. O cara que faz salto, que não tem nada a ver com a produção animal. E você tem o braço das especializações que envolvem produção animal. Ou seja, é muito vasto, É é muito muito grande. grande. Sim. Dentro da produção animal, se eu mexo, por exemplo, com bovinos, eu não necessariamente vou mexer com ovino, com suíno, com ave, com peixe, com produção animal de animais silvestres. Se produz hoje javali, avestruz, capivara, que são carnes exóticas. Isso tudo envolve a produção animal. A gente, a realidade a gente fala você come alguma coisa durante a sua vida inteira? Isso passou pela mão de um veterinário. Fato. Exatamente. Nem que seja na tecnologia de alimentos, na tecnologia de pescado, de leite, de ovos, de mel, de vigilância sanitária, de saúde outra área pública. Absurda também de abrangência. É enorme. Porque o fundo do mar tá ali e existem inúmeros... É enorme. É muito grande. E é um momento que eu falo assim, você pode... Eu posso fazer isso? Posso. Mas será que eu, que há 10 anos atendo cachorros e gatos com câncer, vou saber trabalhar na extração ou de mel para preparar ou na fabricação de queijo, de leite? Cara, cada um tem que estar na sua área. E hoje eu vejo, porque Johnny, que eu falo, meu sobrinho filho. O sobrinho. Veio também nessa nova genética, né, que a doutora falou, igual a nossa vida atual, né? Ou seja, as alergias. Fulano não pode comer isso, ciclano não pode comer aquilo. E os animais vieram a mesma dosagem. Pacote. Ou seja, antigamente não tinha esse negócio. Não tinha o leite A, B ou C. Todo mundo tomava o leite tal e era o leite tal. Antigamente existia a alergia a glúten, a alergia alimentar. Não existia nada disso. Na realidade, o pet, o cão e o gato, e às vezes o cavalo, tá? Não acho que o cavalo tá fora disso, não. Ele é muito humanizado, gente. É verdade isso. A realidade hoje em dia é que realmente faz parte da família. Eu tenho pacientes que sentam na mesa para tomar café da manhã junto. Doutora, a senhora é veterinária, é especialista nas áreas que a doutora falou, mas é uma empreendedora, porque hoje existe lá a clínica. E a segunda pergunta tem muito a ver com isso. Eu estou num cargo público, mas eu sou empreendedor, eu sou dono de uma empresa há 20 anos. Então, eu sempre olho para o lado empreendedor. E fiz uma pergunta à minha irmã, que ela não soube me responder muito, talvez, com certeza, ela respondeu, mas não do jeito que talvez a doutora vai me responder. Como anda essa questão de plano de saúde para cães e gatos, por exemplo? É óbvio, é visível que hoje cada vez mais
o ser humano investe no pet. Investe mesmo. Ou seja, tem pais e mães de pets que gastam a mesma coisa que gastariam com uma criança. Sim. Eu vejo isso na realidade. Ou mais. Ou mais. Eu canso de ver pessoas, não vou viajar porque tal hotel não pode ficar pet. Sim. Eu não vou viajar, e ponto, não vou viajar, e dane-se o resto, não vou viajar. Vai mudar de hotel. E vai mudar de hotel. Se não tiver o hotel naquela cidade que der, vai pra cidade lá. Exatamente. Mas eu não vejo muito falar disso. Existem planos de saúde, sim. Óbvio que não é... As empresas não são tão difundidas como os grandes planos de saúde da medicina humana, mas eles existem sim. O que acontece, na verdade, hoje em dia, é que a adesão do veterinário não é também tão difundida como a adesão dos médicos. Porque, na realidade, vamos supor, o médico no consultório particular, ele cobra X pela consulta dele. Ele recebe muito menos pelo plano de saúde. Absurdamente. Absurdamente menos. Às vezes ele recebe um valor pelo plano de saúde que a consulta particular dele é 20 vezes aquele valor. Só que ele atende 10 pacientes particulares e ele tem 300 pacientes para atender no plano de saúde. Ele ganha, vamos supor, né? No volume, na quantidade de pacientes. Ganha na quantidade. O que acontece na veterinária... E que tem cada vez mais diminuído, porque os bons médicos estão preferindo trabalhar menos. Mas isso é uma coisa que a gente vê, infelizmente, na veterinária, sem nem ter começado. Porque, olha o detalhe que eu vou entrar aqui, aí eu vou pegar em cheio a senhora. Quer ver? Eu vou entrar, olha só. Eu vou entrar. Eu vou entrar em cheio. Vou entrar em cheio. Você se especializou numa área? Cara... Eu não vou nem deixar ele entrar, eu vou responder antes dele entrar. Eu não vou nunca aceitar receber R$20 de um plano de saúde por uma consulta minha. Mas não é no plano de saúde. Mas não é essa a pergunta, não. Eu vou então, além. É além, é muito pior. Eu imagino a quantidade de problema que a doutora tem. Eu fui muito mais além do que a doutora está imaginando. Como você lida numa questão cara, ou seja, pacientes oncológicos, deve chegar muito atendimento de pessoas que, graças a Deus, têm condição de pagar. Sim. Só que paciente oncológico, quando ele não tem condição de pagar no particular humanos, existe o SUS. A veterinária não. Aí que é o problema, doutora. Olha quanto não deve ser difícil a cabecinha da doutora, porque... Sabe o que acontece? Na realidade... E muita gente chega lá... Olha só, a senhora se tornou doutora especializada em oncologia, que nunca ia ser oncológica. Olha só como é que eu já peguei. Até passar por um problema pessoal, mas aí disse, não, vou fazer especialidade só para cuidar dos meus. E hoje é especialista e só faz isso. Olha como é que é complexo. E essa complexidade é infinitamente mais comum do que a gente pensa. Porque, na realidade, o paciente oncológico, ele vai ser um paciente caro. Porque se ele tem um problema oncológico, ele vai... De algum tratamento ele precisa. Ou é um tratamento cirúrgico, ou é um tratamento quimioterápico, ou é um tratamento por rádio, ou é um... Se ele não for fazer tratamento nenhum, ele vai precisar pelo menos de exames específicos que definam aquilo. E se ele não fizer nada disso, em pouco tempo ele vai se tornar um paciente paliativo, que também é um paciente caro. E isso é extremamente complexo. Por quê? Eu falo isso por mim e falo isso por N colegas veterinários que eu conheço. A história do, mas você é veterinária, você tem que trabalhar por amor. Gente... Vamos voltar para o mundo real. Ninguém trabalha por amor por nada. Mas, por nada no sentido de você tem que ter existe um envolvimento financeiro naquilo. Mas tem que existir um bom senso. É uma mistura. Uma mistura. Você faz aquilo por amor. Eu me vejo fazendo outra coisa? Não. Eu vou ser nutricionista. Só no diploma. Humana. Mas o que eu vejo, a realidade que eu vejo? O veterinário, eu tenho vários colegas que fazem isso.
A gente faz muita coisa. Por baixo dos panos. Eu sei, E a gente brinca e bota na conta de São Francisco de Assis. Eu sei, eu falo, bota a conta, São Francisco de Assis. Só que isso não pode, infelizmente, isso não pode ser divulgado. Eu tenho muita gente que fala assim, ai, doutora, posso postar e marcar no Instagram? Eu, não pode. Mas eu posso falar que você fez... Porque senão vira uma bola de neve. Porque senão vai virar uma bola de neve. Doutora, como eu falei, além de ser indolor, passa rápido. Já estou recebendo orientação Já existe aqui. uma luz vermelha. Assim, Uma luz vermelha. Obrigado. Eu que agradeço. É um tema que, se deixar, a gente fica aqui 2 dias falando. Existe muita dúvida nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que amam seus pets, mas que não têm acesso à informação igual a muitas outras que têm. Que não têm acesso a alguns tratamentos que muitas das vezes, eu imagino quantos cães e gatos não morrem de uma doença oncológica que sequer passaram na cabeça deles que eles tinham. Uma das perguntas que eu mais recebo dentro do consultório. Eu acabo a consulta, o proprietário fala assim, mas cachorro faz químio? Lógico que faz. Muitos não sabem. Praticamente todos os iguais que a gente tem. Câncer de mama. Inclusive, outubro, a gente faz o Outubro Rosa Pet. A gente tem que caminhar Tumor de mama, tumor de pele, os tumores de baço, rim, bexiga. Todos são iguais. Tem algumas características diferentes, em alguns especificamente de gatos ou de cães, mas basicamente o que a gente tem na medicina humana, a gente tem na medicina veterinária. É um Ctrl-C, Ctrl-V adaptado. É isso. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria falar um pouquinho também que eu tenho como eu falei em off, tem uma irmã de consideração que assim chamo, que é a Liliane, que também é veterinária. É uma outra apaixonada, meu Deus do céu. Eu conheci Liliane, ela ainda estava fazendo veterinária, levando o dálmata dela. Ela vai assistir isso, ela vai ficar super feliz de eu estar falando. Um doce de coco. O cãozinho dela. Obrigada, Liliane se formou uma veterinária ótima, ela cuida do dálmata dela agora. E a gente chegou a trabalhar um pouquinho junto com ela, foi estagiária também. Que bom. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Papai do céu abençoe. Amém. E vamos continuar. Que tenha uma evolução também na medicina veterinária, principalmente essa área oncológica. E a gente torce para que as coisas melhorem, porque, de fato, cada dia mais tem que haver esses avanços, porque, na verdade, é um mundo que cresce a cada dia mais, é um mundo ligado aos animais cada dia mais. Isso é merecimento também de pessoas igual a doutora que difundem isso. E cada dia mais eles fazem uma parte muito importante da vida dos tutores, dos proprietários. Pessoas são curadas porque tem a presença de um animal em casa. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque a depressão, eu sempre falo isso, a psicologia, a psicóloga ou psicólogo é, para mim, sem dúvida nenhuma, a profissão do século. Eu já fiz vários comentários em relação a isso. E o animal ali, muitas das vezes, ele muitas das vezes trabalha junto fortemente. Então, que o Papai do Céu possa estar abençoando todos vocês nessa caminhada. E cada dia que passa, como a gente fala, né? Os animais, eles mostram, às vezes, muito mais pureza do que o ser humano em todas as coisas. Muito mais. Fidelidade. Gente, brigadão. Esse foi mais um podcast Pode Falar com Ellen Naim. Hoje, muito mais do que especial, falando dos pets, falando de quanto o animal é importante na vida do ser humano. O Johnny que o diga, meu sobrinho querido. Papai do Céu, fiquem com Deus. Terminando aqui, até meio embolado falar de Johnny. Mais um podcast Pode Falar com Ellen Naim. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.